Cristina, esses dias me disseram que em inglês não dizemos I love fruits, como eu amo fruits em português, mas a forma plural fruits existe, né? E poderia aproveitar para falar de algumas palavras que no inglês não tem forma plural diferente do português, tipo information, homework. Caso lembre mais de algumas, seria muito útil. Isso é exatamente o que eu vou fazer agora. Primeiro, eu vou descomplicar esse assunto de contável e incontável e depois eu vou explicar para você duas exceções quando uma palavra em inglês pode ser tanto contável como incontável, ok? Are you ready? Here we go. Essa ideia de contável e incontável se explica assim. Quando você tem uma coisa que é contável, é porque dá para contar, como o nome fala. Dá para dividir em partes e contar. 1, 2, 3, como unidades. Se a coisa é incontável, é porque não dá para fazer isso. A gente pensa sobre aquela coisa mais como um conjunto, não como uma coisa que você pode dividir em partes e contar. Como eu estou na cozinha, eu vou pegar alguns exemplos para você. Isso aqui seria contável. Eu posso falar tanto one apple sem esse como two apples. Aí eu coloco esse, tem uma forma plural e isso aqui, apple, seria uma palavra contável em inglês. Mas, tipicamente, a gente pensa sobre a palavra wine como incontável. Por quê? Porque por mais que eu possa dividir isso com uma taça aqui, aí dá para dividir. Quando ele está na forma orgânica aqui, não dá para dividir. A gente pensa nessa garrafa mais como um conjunto de coisas. Então a palavra wine em inglês seria incontável. Esse último grupo de palavras é menor em inglês. É mais raro que alguma coisa seja incontável. Mas se existe, e isso causa alguns problemas para brasileiros, porque tem uma variedade de palavras em português que você sim pode colocar numa forma plural, que em inglês você não pode. Por exemplo, esses são os mais comuns, os erros mais comuns. Advice, então em inglês você não pode falar advices, é incontável, não dá para contar. Advice, que dá em português, dá para falar conselhos, right? Not in English. 2, knowledge, conhecimento, não pode falar knowledges em inglês. Information, não dá para falar informações, informations, com esse em inglês. Research, não pode falar researches, igual que você fala em português, pesquisas. Equipment, não dá para falar equipamentos em inglês com essa palavra, não pode dizer equipments com S. E finalmente, music. Music é só music em inglês, a gente não fala musics. Mas, como todo em inglês, existem duas exceções a essa regra que uma palavra pode ser somente contável ou somente incontável. E são essas duas situações que eu vou ensinar para você agora. Em certas situações, a palavra sim pode ser tanto contável como incontável. Quando está sendo usado com seu significado contável, é porque a gente está usando essa palavra para falar sobre alguma coisa que é concreta e específica. Quando a gente está usando essa mesma palavra, mas com seu significado incontável, é porque a gente está se referindo para alguma coisa mais abstrata. Eu vou te dar dois exemplos com as palavras talk e light. TED Talks are great for learning English. Aí você veja, talks, essa forma plural é contável, porque significa palestras, várias coisas específicas. Mas I hate small talk. Eu odeio papo furado. Aqui a gente está usando essa mesma palavra talk, mas com seu significado incontável, como papo, como mais uma ideia, mais um conceito. Times Square is full of bright lights. Aqui, light tem S, assim, é contável, dá para contar, são várias luzes brilhantes. Mas, se eu digo para você, light travels faster than sound, luz viaja mais rápido do que som, aqui light não pode ser contável, na verdade é incontável. A segunda exceção é quando uma palavra pode ser classificada em uma categoria.
Quando a gente usa essa palavra com seu significado contável, é porque significa um tipo de. E quando a gente usa essa mesma palavra, mas com seu significado incontável, ou seja, sem o S, sem forma plural, é porque a gente está falando que essa coisa não pode ser dividida em partes. A gente está se referindo a alguma coisa mais geral. Esse uso acontece muito com comidas e bebidas. E por isso eu queria levar esse conhecimento para você, porque é muito importante. Aqui uma lista de 10 palavras que em inglês geralmente são consideradas incontáveis, ok? Mas eu vou te dar alguns exemplos quando pode ser ou contável ou incontável. Aqui são as palavras: food, comida; drink, bebida; wine, vinho; bread, pão; coffee, café; fruit, fruta; meat, sendo carnes; oil, azeite; cheese, queijo; and rice, arroz. Então você pode ver, são palavras muito comuns, muito usadas. Geralmente não vão levar S, ok? Geralmente são incontáveis. Só que quando a gente está usando essas palavras como um tipo de, vai ter S. Eu vou te dar 2 exemplos, sendo com... três. Sendo com food, coffee and fruits. Então, food geralmente seria incontável, sem S. Por exemplo, I love Japanese food, que eu amo comida japonesa. Mas, se eu estou falando sobre um tipo de comida, sim, eu posso colocar S e vai ser contável. Por exemplo, the doctor said you should eat healthier foods. Tipo de comida, comida mais saudável. Aí, seafood vai levar S e vai ser contável. Outro, coffee. Can I have some coffee, please? Aqui seria incontável, eu não vou colocar S. Can I have some coffee, please? Mas, eu posso falar, I prefer Brazilian coffees to Colombian. Aí seria o tipo de café, Brazilian coffees to Colombian. And fruit. I like to eat fruit for dessert. Não, fruits, aqui incontável. Eu gosto de comer fruta para a sobremesa. Eu gosto de comer fruit. Mas eu posso falar the bananas, oranges and other fruits are in the produce section. Se alguém me pergunta em um supermercado onde que estão as frutas. The bananas, apples and fruits are in the produce section. Aí, sim, dá para ser contável. E só porque essa aluna tinha mencionado a palavra homework em sua pergunta lá no Instagram, eu vou te falar essa última observação aqui, que a palavra homework, na verdade, é uma nova edição a essa categoria, essa segunda exceção, que pode ser contável ou incontável dependendo da situação. Por exemplo, se você está numa sala de aula, você pode falar he turned in, que ele entregou, né? He turned in 3 out of the 5 homeworks that were due. Para meu ouvido, ainda é muito estranho usar essa palavra como contável, mas eu juro que está entrando nessa categoria e se você quiser, pode falar tanto homework como homeworks. You guys, that's it! Que monte de informação, mas muita informação importante também. Very important information. Agora, quando você está falando em inglês com outra pessoa, a pessoa não vai fazer essa cara de quando você fala researches, or informations, or foods, quando não é o momento para falar foods. Como você já sabe, qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários. Sobre outras perguntas, cara, essa aqui é contável, incontável, como que eu sei? Eu vou responder, ou no Instagram que eu vou responder. E, por favor, curte esse vídeo, compartilhe com outros amigos que têm essa mesma dúvida e que estão precisando melhorar o seu inglês. Ok? Thank you! I'll see you next time. Bye!